Este documento não deveria ter sido preservado. O que você está prestes a ouvir faz parte de um conjunto de registros considerados inadequados para catalogação oficial. Durante décadas, essas páginas permaneceram seladas, escondidas entre arquivos rejeitados, notas incompletas e documentos sem procedência reconhecida. Não há menção a este material em inventários públicos. Não há referência cruzada. Ele existe apenas porque alguém falhou em destruí-lo. O manuscrito que compõe este registro foi datado de 1812. A data aparece repetida 3 vezes na capa interna, escrita com grafias levemente diferentes, como se o autor tivesse dificuldade em aceitar o próprio tempo. Não há nome completo, apenas iniciais, quase apagadas pelo desgaste do papel. Ao lado, um aviso escrito à margem em tinta mais escura e traço mais firme. Não permitir leitura pública. Não há assinatura oficial, não há selo. Ainda assim, alguém tentou impedir que este texto fosse lido. O documento foi encontrado em uma antiga construção administrativa localizada fora dos limites centrais da vila. O prédio não consta em registros cartográficos posteriores a 1815. Segundo anotações paralelas encontradas no mesmo lote de documentos, o local foi abandonado após um surto não documentado. Não há descrição do surto, não há registro de vítimas, não há relatórios médicos. A vila continuou existindo. Apenas aquele edifício foi apagado. O autor inicia o relato descrevendo sua função. Ele era responsável pela vigília noturna. Seu trabalho consistia em observar corredores, pátios internos e salas administrativas durante a madrugada. Seu dever era simples: registrar qualquer alteração incomum. Não havia expectativa de perigo. Não havia relatos anteriores. Não havia histórico de incidentes. Até aquela noite. O autor escreve: na terceira noite do 10º mês, percebi que os relógios haviam parado ao mesmo tempo. Ele descreve que todos os relógios da instalação cessaram simultaneamente. Relógios de parede, relógios de bolso, um mecanismo central localizado na sala administrativa. Nenhum deles produziu som, nenhum apresentou falha visível. O tempo simplesmente deixou de avançar. Inicialmente, ele acreditou tratar-se de coincidência. Relógios mecânicos falham. O frio daquela estação era intenso. A explicação parecia suficiente. Mas, ao percorrer os corredores para registrar o ocorrido, notou algo que não se encaixava. As sombras não acompanhavam mais as fontes de luz. Elas permaneciam fixas nas paredes, imóveis, mesmo quando ele se movia. A chama da lanterna oscilava. As sombras não. Ele escreve que tentou não encarar diretamente. Descreve uma sensação física de desconforto crescente. Como se algo estivesse fora de posição. Algo que não deveria estar ali, mas estava. Algo que não ocupava espaço, mas alterava tudo ao redor. Nas noites seguintes, o manuscrito torna-se mais detalhado. O autor passa a registrar sensações corporais, pressão constante nos ouvidos, dificuldade em respirar profundamente. Uma sensação persistente de estar sendo observado, embora nenhum movimento fosse percebido, nenhum som, nenhuma alteração visual clara, apenas a certeza de presença. Em um trecho sublinhado 2 vezes, ele escreve: não é presença no espaço, é presença na ausência.
A partir desse ponto, a caligrafia começa a se alterar. As letras tornam-se irregulares. O espaçamento entre palavras varia. As margens deixam de ser respeitadas. Algumas frases são repetidas, riscadas e reescritas logo abaixo, com pequenas mudanças. O autor relata que durante a vigília passou a ouvir passos, não vindos dos corredores, mas do interior das paredes, como se algo se movesse entre os espaços estruturais da construção, como se houvesse trânsito onde não deveria haver vazio. Nenhum outro vigia registrou o mesmo fenômeno, mas o manuscrito menciona que nenhum deles permaneceu tempo suficiente para observar. 2 solicitaram afastamento alegando indisposição. 1 nunca retornou após o turno noturno. Nenhuma investigação foi aberta. Nenhum relatório foi arquivado oficialmente. O autor descreve uma tentativa de comunicação. Ele escreve que falou em voz alta, não para alguém específico, mas para o ambiente, para aquilo que sentia, para aquilo que ocupava o silêncio. Não houve resposta sonora, mas houve reação. As velas inclinavam suas chamas, todas na mesma direção, sempre para o mesmo ponto. Um ponto onde nada era visível, nenhuma sombra, nenhuma forma. Apenas a certeza de que algo estava ali. Ele descreve a sensação de vertigem, como se sua percepção estivesse sendo observada de volta, como se pensar naquele ponto fosse suficiente para chamar atenção. Em um dos trechos mais extensos do manuscrito, o autor escreve: quando tento lembrar do rosto dos outros, algo impede, as feições se dissolvem, os nomes desaparecem, como se a memória estivesse sendo apagada enquanto penso, como se lembrar fosse perigoso. Após esse ponto, o tom do registro muda. Não há mais tentativa de explicação racional. Não há suposições. Apenas descrição. Apenas registro mecânico de eventos. Datas deixam de ser anotadas. O tempo deixa de ser linear. Alguns parágrafos descrevem a mesma noite com pequenas variações. Em outros, eventos parecem ocorrer simultaneamente, apesar de separados por páginas. Em uma das últimas páginas legíveis, o autor escreve: ele não entra, ele substitui. A frase aparece sozinha, centralizada. Logo abaixo há uma marca escura. Não se sabe se é tinta, fuligem ou algo orgânico. Não foi possível identificar a substância. As páginas seguintes estão incompletas, rasgadas, algumas coladas umas às outras, como se tivessem sido pressionadas ainda úmidas. Outras apresentam marcas de queimadura nas bordas. Não há indicação de incêndio no local. O último trecho legível diz apenas: se este registro for encontrado, não tentem compreender. A compreensão é o convite. Este foi o último registro associado a este manuscrito. Nenhum documento posterior menciona o autor. Nenhuma lista de funcionários o inclui após esta data. Nenhum registro de óbito foi encontrado. O prédio foi oficialmente demolido, mas não há registro fotográfico da demolição. Apenas um mapa antigo, onde o local aparece marcado com um símbolo sem legenda. Este arquivo foi classificado como renegado, sem categoria, sem destino, sem explicação. Não existem páginas após esta. Fim do registro.